E existem tantas coisas para esse dia programadas para a sua vida, só que algumas foram programadas por você, outras foram programadas por Deus. A grande questão nessa luta diária que nós temos pela nossa vida é saber quem vai falar mais forte, quem vai falar mais alto. As nossas vontades, as nossas decisões, tudo aquilo que a gente quer e que a gente acha, ou será que a gente vai abrir o nosso coração e a nossa vida para que a vontade dele seja estabelecida sobre a nossa vida? É um grande privilégio poder viver e fazer a vontade de Deus, mas também uma descoberta diária. Se não procurarmos entender essa descoberta diária, vamos viver o chamado acaso. O que vier, veio, de qualquer maneira tá bom. Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve, já viu? Então, nós precisamos saber quem somos, quem Ele é, o que Ele quer de mim. E nada melhor do que a própria palavra de Deus para direcionar a nossa vida a cada dia. E o que nós fazemos aqui, nessas lives todas as manhãs, é mergulhar na palavra de Deus e extrair dela um ensinamento para as nossas vidas que pode transformar completamente a nossa história. Hoje eu vou falar sobre 2 vidas. Mas Arthur, como é que é isso? 2 vidas. Nós vamos ler um texto aqui. Vamos ler um pouquinho, né? Vai ser mais do que um texto. Serão 2 referências aqui. E a gente vai entender que vida você está vivendo e qual vida você vai escolher viver a partir de hoje. Hoje eu vou falar sobre 2 vidas. Gálatas capítulo 2, verso 20 é o primeiro texto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou falar sobre esse tema hoje, sobre 2 vidas, porque ontem eu vi um vídeo que está circulando aí pelas redes sociais e me chamou muita atenção, né? O menino chamado JP botou uma mensagem lá dizendo: gente, esse é meu último show, porque eu sempre busquei fama, dinheiro e as coisas da vida e encontrei. Hoje eu tenho fama, tenho dinheiro, tenho não sei quantos milhões de seguidores e tal, mas ter fama, dinheiro e sucesso não preencheu o vazio do meu coração. Só que para ele fazer aquela declaração naquele último show que ele declarou, isso não foi como um estalo. Quando nós temos os nossos conflitos internos e falamos assim: mas minha vida está tão boa, mas está faltando alguma coisa. E aí vem o quê? O buscar essa coisa. Quando você encontra isso, o sentido da vida, fica impossível você fazer outras coisas. Olha que ali ele estava comprometendo a vida financeira dele, ali ele estava comprometendo muitos seguidores, ali ele estava comprometendo tantas coisas, mas ele vai, pega uma faixa grande e mostra para uma multidão: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todos nós nascemos de uma maneira e podemos morrer de outra maneira. O grande segredo nessa história das nossas vidas é saber qual vida nós vamos viver. A vida que me foi dada ou a vida que eu escolhi viver. Aqui, Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo. Aqui ele está mandando uma mensagem. Aquele Saulo lá de trás, aquela pessoa que vivia até ontem, até domingo, não vive mais, morreu. Então você renunciar fama, sucesso, dinheiro por algo que preenche o seu coração e a sua vida vale mais do que todas as conquistas humanas e naturais que nós buscamos aqui nessa terra. Só que algumas pessoas ainda não experimentaram isso. O quê? O sucesso, a fama e o dinheiro. E nós sabemos que muitas pessoas já deram testemunhos acerca disso. E ontem, esse menino chamado ontem não, acho que o show deve ter sido aí nesse final de semana, eu vi essa publicação ontem, o menino JP falou: menino novo, viver a vida que eu estou vivendo não tem mais sentido. Quem é que fez? Quem entrou na vida dele para que ele pudesse falar: e esse vazio acabou, esse está sendo meu último show? Cara, só Deus consegue fazer isso.
Só que ele, quando viu que tinha algo maior que a fama, maior que o sucesso, maior que o dinheiro, ele não hesitou em escolher a vida certa. Então hoje eu estou falando sobre duas vidas, Gálatas capítulo 2, verso 20, e a gente já vai para o outro texto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida que nós vivemos na carne, nós vivemos pela fé. Não tem como viver uma vida na carne sem ser pela fé, entendendo que a nossa vida espiritual precisa comandar a vida carnal para poder direcionar. E quando você faz essa declaração que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e aí tem outro texto que diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Não tem como mais a sua vida ser a mesma, não tem como você viver da mesma maneira. Algumas coisas você vai ter que deixar, outras coisas você vai ter que ter coragem para abandonar. Mas no final de todas as coisas é a paz, é o preenchimento do coração, é o senso de propósito, é a sua identidade revelada, quem você é, quem Deus é, por que Ele me chamou para vir para essa terra. Não pedi nada. Hoje eu estou aqui, tenho problemas, tenho dificuldades, tenho circunstâncias, mas Ele tem a resposta, Ele tem a direção e Ele tem o conselho. O outro texto que nós vamos começar a ler aqui agora, hoje eu estou falando sobre duas vidas. Você tem uma vida hoje, mas você pode ter outra amanhã. A escolha sempre vai ser tua. Uma, você não teve a escolha, você nasceu com ela, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não pedi nada. O pecado entrou, um amigo me apresentou alguma coisa que eu não queria, e aí a gente vai vivendo distante de Deus. Outra, você pode escolher. E aí em Romanos capítulo 8, quando a gente começa a ler, a gente começa a entender que outra vida é essa que nós podemos escolher. Duas vidas. Uma você tem e a outra você escolhe. Portanto, Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existe uma vida na carne, que de repente até aqui você viveu, ou você começou a viver. Romanos 8 me ensina para mim, para você, que tem uma vida que eu posso escolher, que é a vida no Espírito. Lembra de Nicodemos, João capítulo 3, onde ele tem um relacionamento com Jesus, e Jesus fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, uma vida me foi dada e te foi dada, e outra vida nós podemos escolher. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas para Cristo viver em mim, eu preciso ser crucificado naquela cruz, e os meus pecados crucificados ali, para que na nova vida não sejamos essas pessoas que andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Romanos 8, continuando lendo, verso 2. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós estamos em Cristo, a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito é vida em Cristo. Me livrou da lei do pecado e da morte. Ah, mas eu estou vivendo uma vida pecaminosa, fazendo tudo de errado, tantas coisas erradas que eu tenho feito, porque não está conectado na videira, porque não está caminhando com a vida que você precisa escolher em Cristo, e sim você está caminhando com a vida que lhe foi dada, e através da interrupção, intromissão de algumas pessoas influenciadas por Satanás, você hoje vive uma vida de pecado. Ah, mas eu não escolhi, simplesmente chegou. Sim, mas Deus é misericordioso e na sua bondade está nos ensinando hoje, passando para todos nós, que existe outra vida. A grande questão é, vai continuar vivendo a vida na carne, ou a partir de hoje vai querer um relacionamento de espírito com Jesus? Verso 3, portanto, o que era impossível à lei, como visto, que estava enferma pela carne,
Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado pela própria carne. O pecado vem na carne, aí Deus envia um Filho na carne que não tem pecado para condenar a própria carne pelo pecado. É como se fosse assim, ó. Às vezes a gente quer ouvir algumas pessoas dizendo para você assim, pô, você tá todo errado, tá fazendo isso tudo de errado, mas essa pessoa que tá falando para você também é pecadora, também tem os próprios erros. E aí acaba não tendo peso a palavra dessa pessoa sobre a sua vida, sabe por quê? Porque você olha, quem é você? É como se fosse aquelas pessoas que foram apedrejar aquela mulher adúltera. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ficou ali porque todos tinham pecado. Aí Jesus falou, onde estão os teus acusadores? Ninguém há que te acuse. Então eu também não vou te acusar. Mas eu, Jesus, poderia te acusar porque eu não tenho pecado. Mas ele não veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então você só vive no pecado porque quer e porque gosta. Mas existe a outra vida fora do pecado, que é a vida no Espírito. Nós estamos hoje falando sobre duas vidas. Começamos no texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Depois pulamos para Romanos, capítulo 8. Estamos aqui discorrendo um pouco sobre o livro de Romanos. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que hoje está mais forte na sua vida? As coisas da carne? Os desejos? As vontades da carne? É porque você escolheu viver a vida da carne. Se você hoje fala assim, cara, eu quero hoje ser ministrado por... Até aqui a minha vida funcionou dessa forma, mas hoje eu quero receber uma porção do Espírito diferente. Você vai passar a viver segundo o Espírito. E aí vai olhar para a carne e falar assim, você não tem mais domínio sobre mim. Romanos capítulo 8 é o texto da Bíblia que traz toda essa informação e revelação para as nossas vidas de como nós devemos viver. Segundo a carne ou segundo o Espírito? Continuando lendo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem aqui quer vida e paz? Eu acho que todos aqui querem vida e paz. Mas se continuar vivendo uma vida na carnalidade, o salário do pecado é a morte. E aí a morte chega para todos nós. Mas quando a morte chegar nas nossas vidas, ela precisa encontrar no Espírito, numa vida espiritual que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter vida e paz e plenitude de vida sobre a terra. Só que é bom, né? As coisas da carne são boas, o pecado é bom, só que vai levar à morte. O outro lado também é bom. Sabe qual é o problema? Existem muitos empecilhos para você experimentar uma vida no Espírito. Jejum, oração, deixar de estar em alguns ambientes, deixar algumas amizades, é uma dor que você vai ter que sentir, mas é uma dor provisória. Porque quando a plenitude do Espírito vier sobre você, você vai fazer como esse menino, JP. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sucesso, fama, dinheiro não preencheram o vazio que está no meu coração. Será que hoje você entrou aqui nessa live pensando exatamente assim? Gente, não sei por que eu vim na terra, não sei por que eu estou aqui, não entendo nada, não conheço Deus, não sei por que minha vida está passando essas dificuldades, estou carecendo de tantas respostas. Mas hoje, através dessa mensagem que se chama Duas Vidas, a escolha de viver a outra vida é sua. Verso 7, Romanos 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Arthur, quero continuar a minha vida e vou agradar a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus.
A nossa conexão da fé é uma questão espiritual. Eu não vejo, mas creio, e através de não ver e acreditar, eu ando segundo aquilo que eu acredito, não que eu vejo. Essa conexão espiritual agrada a Deus. O que é carne? Não tenho, não dá, sou limitado, não posso, não consigo, não tenho condições, não tenho qualidade, Deus não me escolheu. A carne traz uma porção limitadora, o espírito traz uma porção infinita e baseada na vontade de Deus. Como pode um homem chamado Gideão, que está malhando trigo no lagar, libertar uma nação? Como pode Davi, o menor da sua casa, nem foi chamado para a assembleia de unção do profeta Samuel, vencer Golias? Sabe o que acontece? Esses homens entenderam que por mais que eles sejam pequenos e tenham limitações sobre a terra, quando eles andam no Espírito, nada pode deter a vida deles. De repente você é uma pessoa muito boa, muito bom, mas está andando na carne e nada está acontecendo. De repente Deus está olhando aquelas pessoas mais simplesinhas, andando no Espírito e sendo uma potência sobre a terra. Pessoas que Deus fala assim: tu é pequeno, você não tem estudo não, mas eu quero usar a sua vida porque você está andando no Espírito. Então Romanos 8:8 está dizendo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus continuando vivendo a sua vida na carne? Ah não, o que importa é o meu bolso, é o meu dinheiro, o que importa é o que eu tenho. E Paulo está dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado. Não tem como falar que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim sem ser crucificado, sem deixar para trás tudo aquilo que pode direcionar a sua vida para o pecado, para a condenação ou para as coisas distantes de Deus. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quero caminhar com Cristo, mas estou caminhando com a carne. Esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Qual é a vida que você vai escolher hoje? A vida carnal ou a vida espiritual? Duas vidas, todos os dias. Ah, quer saber, Arthur? Essa semana já está tudo organizado, já está tudo esquematizado, meus esquemas de pecado, as minhas traições, aquilo que eu vou fazer de errado, está tudo organizado. É a vida que você vai escolher? A vida carnal? Ou hoje você está aqui e entrou nessa live para fazer: cansei dessa vidinha carnal, eu quero viver uma porção do Espírito e viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Só que tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Não adianta. Eu acho que algumas pessoas, eu não sei qual é o evangelho que elas estão ouvindo, mas vem, não precisa deixar essas práticas não. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Não menosprezem a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Não brinquem com a graça. Ele me perdoa. Ele me perdoa e Ele te perdoa sim, mas Ele também conhece os corações. Algumas pessoas não terão perdão porque vão brincar com o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Não seja um homem, não seja uma mulher assim. Não brinque com algo tão precioso que é a sua vida. Está vivendo na carnalidade? É uma vida que de repente chegou até você, mas existe outra vida que você pode escolher a viver hoje, que é a vida em Espírito. E a primeira declaração é: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então essa mensagem está em Gálatas capítulo 2, verso 20, mas em Romanos capítulo 8 está tudo escrito ali de como nós precisamos viver para viver em Espírito. Verso 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Vamos lá. Somos corpo, alma e espírito. Corpo do pó da terra,
soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. Então, as emoções estão na alma. O sofrimento, as dores, as angústias estão na alma, mas entre a alma e a carne existe um espírito. Quando Jesus é crucificado na cruz, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E através da alma de Jesus, Jesus foi recuperar tudo aquilo que era nosso por direito pela morte dele naquela cruz. E aí, quando Jesus recupera as chaves da morte e do inferno, nós conseguimos entender que quando nós estamos na carne, o espírito sofre e a alma também padece. Quando nós estamos no espírito, o espírito se fortalece, a alma se alegra e a carne padece. A grande questão de toda essa coisa engenhosa e maravilhosa de Deus são as nossas escolhas. Arthur, vou começar uma semana diferente no espírito. Primeira declaração: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Então, uma nova criatura está nascendo hoje. Sim. Mas e quando a carne bater aí? Quando você receber aquela mensagem daquela menina, é hoje que nós vamos? Acabou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então hoje, duas vidas. Qual é a vida que você vai escolher?